Graça e paz. Amém. Amém. Enquanto os irmãos estão trocando o link, né? Eu quero agradecer a Deus aí pela oportunidade. Mais uma vez a gente está aqui. E dizer que é um privilégio, é um presente de Deus estar compartilhando com vocês e sendo ministrada por Deus também junto com vocês, porque eu também estou aprendendo junto. Cada um dos irmãos que tem a oportunidade de vir aqui, com certeza, também é ministrado, também aprende. E eu sei que essa palavra também é para mim, né? Eu quero absorver o máximo dela, porque se a gente entender verdadeiramente sobre aliança, eu sei que a nossa vida vai mudar. Amém? Os pastores estão viajando, como todo mundo sabe. Eu quero agradecer a eles aí, agora que está, né, tá gravando agora, agradecer a Deus, agradecer a eles pela confiança e dizer que é um privilégio. E a gente vai dar continuidade à palavra que o pastor ministrou na semana passada sobre aliança. Ele ministrou sobre o teor da aliança, né? E hoje a gente vai falar sobre temor, a força de uma aliança. E realmente é uma palavra muito forte, uma palavra que, por mais que a gente já tenha escutado ela inúmeras vezes, por mais que por várias vezes a gente já tenha escutado o nosso pastor ministrar sobre aliança, cada vez que a gente escuta, cada vez que a gente lê, é como a palavra de Deus, né? Se a gente lê o mesmo versículo, o mesmo capítulo, inúmeras vezes, cada hora sai uma riqueza diferente ali para a gente. E eu aprendi muito lendo, estudando sobre essa palavra. Já está no projetor? Libera lá para a gente, Herbert. Então, o tema dessa palavra de hoje é temor, a força de uma aliança. E eu vou pedir ajuda para a Catinha, para ela lendo, para a gente ir compartilhando, amém? Está um friozinho gostoso, alguns irmãos estão viajando, então todo mundo vamos participar, assim, ficar bem ligado, porque eu não sou como o nosso pastor e profeta, assim, que faz tanta interação, né? Não sou tão habilidosa com a administração, então vocês me ajudem para também vocês não ficarem dormindo aí na cadeira, amém? Amém, irmãos? Então tá, vamos lá. O significado e a importância de uma aliança. Kátia, lê para a gente Mateus 26, 27 e 28, por favor. Enquanto comia, 27, 28, desculpa. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Amém. Então, segundo o dicionário Aurélio, aliança significa um pacto ou tratado, o teor de uma união entre indivíduos de uma forma harmoniosa, seja uma sociedade conjugal, eclesiásticas, negócios ou projetos. Lá em Eclesiastes 4:12, está aberto aí, Catinha? Tá, né? Vamos ler o que fala lá. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Herbert, você tem esse slide? Dessa ministração completa? Amém, esse aí. Bom, então, segundo o Aurélio, aliança significa um pacto ou um tratado, né, que tem um teor e ela é estabelecida entre indivíduos. Às vezes entre duas pessoas, às vezes entre várias pessoas. Pesquisando também sobre o significado de temor, lá no Aurélio, ele diz que temor é um sentimento respeitoso, um zelo adicional, uma pontualidade. Então, quando a gente fala sobre temor, algumas pessoas confundem muito esse significado da palavra temor, em especial quando a gente fala em relação a Deus. Porque ele não é um medo que nos afasta. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas ele é exatamente essa essência aqui que o Aurélio nos fala, que é um sentimento de respeito, de zelo, uma pontualidade. E até da parte de Deus de uma forma muito mais ampla. Porque quando a gente entende como Deus se importa com as alianças, como Deus enxerga as alianças que nós fazemos,
aí a gente passa a entender que realmente é esse sentimento de zelo e de respeito, e não de medo. O medo tem que ser de nos fazer errar, né? O medo de errarmos, o medo de falharmos, mas o medo não no sentido de nos afastar, o medo não no sentido de nos angustiar. Amém? Um rema que recebemos é que todo relacionamento, seja conjugal, profissional ou social, deve ter Deus como guia e passar por um processo de integração. Uma das coisas que a gente aprende aqui é que quando nós temos Deus como base de todo e qualquer relacionamento, quando a gente caminha junto com alguém, seja numa relação conjugal, seja numa sociedade, seja num vínculo como nós temos aqui, né, num vínculo de irmãos, numa aliança de fé, toda essa aliança tem que ter Deus como base. Porque quando nós temos Deus como base dos relacionamentos, fica muito mais fácil da gente caminhar acertando. Porque hoje, irmãos, o mundo ele não prioriza, ele não privilegia relacionamentos. Hoje tudo é muito volátil, tudo é muito fácil de ser destruído, pula para o próximo. Eu estava até comentando esses dias que eu me surpreendi muito, porque vários dos nossos amigos, assim, de pessoas que casaram na mesma época que a gente casou, já não tem mais quase ninguém casado. E é impressionante como as pessoas mudam, aquelas pessoas que você vê ali que têm um relacionamento aparentemente bom e que com certeza existem coisas a serem transformadas, as pessoas enxergam que é muito mais fácil me apegar àquele problema e descartar aquela relação do que tratar aquela situação específica e manter um relacionamento. E isso serve para as relações de marido e mulher, para as sociedades, que hoje também, quando se fala de negócio, então é muito pior, porque quando a gente fala de casamento, existe o amor, existe um sentimento ali. Quando a gente fala de sociedade, não existe esse sentimento. Existe uma relação de interesse, ainda que seja, né, nesse caso, um interesse comercial. Uma das coisas que eu vi também é que, em alguns casos, a gente trata sobre aliar-se da mesma forma como se trata em aliançar-se, que são coisas muito diferentes. Porque quando a gente se alia a alguém, a gente se alia momentaneamente. E isso pode ser mudado. Eu me alio a alguém por um benefício que eu vou ter, ou a pessoa se alia por algo que ela vai ter comigo. E uma aliança, não. Uma aliança, ela independe dos interesses. Uma aliança, ela tem que ser firmada em Deus, porque uma aliança ela vai passar por dificuldades, ela vai passar pela prova do tempo, ela vai passar pela prova dos conflitos, e ela tem que ser mantida. A gente aprende muito com os nossos pastores sobre como eles tratam essa questão da aliança com o sacerdote, das alianças que eles fizeram, e como é bonito ver que muitas vezes ele teve que sofrer o dano. Isso aqui para a gente parece fácil quando a gente escuta, porque ele conta aqui rapidamente, parece que passou assim, no estralar de dedos. Mas nós temos visto quão desafiador é, quando muitas vezes nós somos confrontados, né, quando muitas vezes nós temos que sofrer o dano ali em algum momento para manter uma aliança. Então, hoje, eu quero colocar, né, para vocês e para mim, será que nós não estamos lidando com as alianças que nós estabelecemos da mesma forma que o mundo lida quando eles se aliam com alguém? E é engraçado que quando eu estava lendo, né, e pesquisando, assim, eu fui ler a Bíblia, minha Bíblia tem muitos, acho que todas as Bíblias têm, mas a minha tem muito comentário sobre cada assunto. E aí, quando eu vi aqui uma questão sobre aliar-se e aliançar-se, aí eu coloquei assim no Google, aliançar-se, para eu ver o que ia sair, né? Só sai de político. É engraçado, porque é realmente uma relação muito... vai passar. Hoje ela está acontecendo, né? Não é uma aliança, na verdade, é um alicerce mal feito, né? Porque daqui a pouco ele explode e não vai permanecer. E as nossas alianças, elas precisam estar estabelecidas em Deus. Amém? Para uma aliança funcionar, devemos ser conscientes do teor, regras a serem observadas pelas partes, direitos e deveres. Irmãos, a gente pensa, a gente está tratando aqui sobre a aliança de uma forma ampla, e é mais fácil da gente enxergar hoje quando a gente fala de uma aliança de um casamento. Então, a gente pensa assim, para um casamento durar e ele dar certo, tem muita coisa a ser observada, né? Tem muita coisa, tem muito momento que você tem que ceder e muito momento que você precisa que a pessoa ceda. Então, tem ali o teor da aliança, a base daquilo que você não vai abrir mão, aquilo que você não negocia. Algumas coisas que são inegociáveis.
E na nossa aliança com Deus e com o nosso pastor, com nossa pastora, com o nosso ministério, é da mesma forma. Ela tem ônus, mas tem bônus. Então, toda aliança é assim. Em alguns momentos, você vai ser beneficiado. Em outro momento, você vai ter que beneficiar a pessoa que tem uma aliança com você. Às vezes, você vai ter que falar, mas às vezes você vai ter que calar. E esse é o... Quando a gente entende que uma aliança não pode ser quebrada, que uma aliança vai muito além do que o mundo entende por aliança, a gente começa a perceber que, muitas vezes, nós vamos precisar ceder. Amém? Kátia, lê para a gente Gálatas 3,15, por favor. Não está aí, mas é a base, né, de uma explicação muito clara para a gente também. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, aí eu vou caminhar aqui um pouquinho, eu deixei esse versículo aqui aberto para a gente ler ele aqui logo em seguida novamente. 3 passos importantes para uma aliança bem-sucedida. Primeiro passo, escolher a melhor proposta de vida. Lá em João 10:10, lê para a gente, Catinha, para a gente ir interagindo, para vocês não me deixarem falar O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor nos apresenta aqui 2 propostas. Assim, você tem a opção de seguir essa ou seguir aquela. Para uma aliança ser bem-sucedida, em primeiro momento, nós temos que decidir caminhar com Deus, caminhar com Jesus, andar no caminho da santidade. Irmãos, isso é super desafiador, porque servir a Deus nos impõe, servir verdadeiramente, caminhar com o Senhor, nos impõe tantas regras que o mundo não aceita, desde não mentir, desde não adulterar, de caminhar no caminho da verdade, que muitas vezes ele nos custa calar, nos custa ceder, nos custa abrir mão de alguma coisa, nos custa dar outra face para o irmão, né? Quando a gente se sente confrontado. Então, não é fácil, mas sem essa opção de andarmos com Jesus, é certo que essa aliança está super fragilizada. É certo que o risco de não dar certo é gigante, porque as bases que nos garantem que nós vamos ser bem-sucedidos estão aqui na palavra de Deus. É tão bom quando a gente ouve Provérbios e percebe que tudo o que a gente precisa para ser bem-sucedido está na palavra de Deus. Nós temos o maior e melhor manual de instruções que alguém pode ter, que qualquer fabricante poderia deixar. Nós temos, que é a palavra de Deus. E a gente escuta, irmãos, mas a gente não quer dar ouvidos. É impressionante, a gente escuta Provérbios todos os dias, há muitos anos, acho que já tem mais de 2 anos, né, que a gente escuta Provérbios. E é impressionante, porque quando a gente escuta, tem coisas ali que nos confrontam para agora, para uma atitude que a gente teve agora. Ele já nos sinaliza para algo que nós vamos ter que nos prevenir para daqui a pouco. E a gente escuta isso todos os dias, maçantemente, e a gente não dá ouvidos. Então, escolher essa aliança, escolher andar com Deus, não é um caminho fácil, mas é o melhor caminho, com certeza. É muito mais fácil, irmãos, hoje, a gente decidir assim, eu não vou aguentar o fulano, não, eu passo para a próxima, porque o próximo não vai ter esse defeito. É muito mais fácil eu quebrar a aliança aqui com o meu pastor, ir para outra igreja, porque na outra igreja isso e aquilo é mais fácil. A gente vai seguindo por essa linha de raciocínio tão humana. A gente deixa de fazer o nosso culto racional quando tudo que a gente aprende, quando tudo que nos é ensinado é para o nosso bem, quando tudo que nos é dito aqui nesse altar é para um caminho de excelência. Mas, irmãos, é difícil ser confrontado, não é? É muito difícil. E aí a gente acha que é muito mais fácil ir para outra igreja, onde ninguém vai nos confrontar, onde lá tem que tributar menos, onde lá eu vou poder ficar no canto, no banco, quietinho, sentado, ninguém vai falar comigo. Nós temos que entender que a quem muito é dado, muito será cobrado. E quanto mais longe nós desejamos estar, quanto mais alto nós queremos voar, mais nós temos que nos entregar a essa aliança. Amém? Segundo passo é saber o teor da aliança exigida por Deus. Êxodo 34:27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel.
Gente, Deus é muito organizado, né? É impressionante como o nosso Deus, ele faz as coisas muito certinhas, como ele nos ensina aqui nas entrelinhas da palavra. Porque naquele momento, o Senhor já deixou ali o teor da aliança que estava estabelecida, toda feitinha, toda pronta para ser seguida. E assim também, todos nós que entramos aqui, quando entramos, nós já fomos orientados e ensinados qual seria o teor da nossa aliança. E todos nós aceitamos, porque nós ficamos. Então, todos nós aqui fizemos o projeto Romper, certo? Tem alguém aqui que não fez? Não, né? Todo mundo fez. Então, todo mundo já conhece o teor da aliança que foi estabelecida. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Conhecer os fundamentos que servirão de base para edificar o sucesso da aliança. 1 Timóteo 6,19. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. 1 Coríntios 3,11 fala que Jesus é o fundamento. Ele é a base, ele é a estrutura, ele é ali o nosso alicerce completo. E fé, fidelidade e honra são os pilares de sustentação de qualquer aliança. Qualquer aliança que nós estabelecermos, sendo cristãos, se ela não passar por isso aqui, é uma aliança que não vai funcionar. Ela vai ser quebrada, vai nos trazer prejuízo, vai nos trazer danos. E é assim, por isso que o nosso pastor nos alerta muito sobre fazer aliança, sobre estabelecer vínculos com pessoas que não são cristãos. Porque, irmãos, o mundo não entende isso aqui. O mundo não compartilha disso aqui, o mundo não aceita. O mundo, ele caminha totalmente contrário ao que nós caminhamos. Ele vai totalmente em lados totalmente opostos ao que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Quarto passo, observar e cumprir o teor da aliança com temor. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Olha o que fala o resuminho que tem aqui na minha Bíblia sobre esse versículo. Ele fala assim, ó: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é uma reverência profunda a Deus, não apenas um modo de servir. Quando a gente teme ao Senhor, a gente não apenas está servindo ao Senhor, mas a gente está mostrando uma reverência profunda a Deus. Esse é o louvor de uma pessoa sábia e inteligente, que vive um relacionamento correto com o Senhor. Irmãos, a gente romantiza muito, né? A gente acha assim que Deus, e eu acho muito interessante quando eu vejo o pastor falar sobre isso, que ele fala assim: irmãos, você gostaria que, você sendo casado, gostaria que a sua esposa ou que seu marido tivesse contato com um ex-marido, com um ex-namorado? Você gostaria disso? E eu fico pensando assim, como Deus como a gente aprende com um Deus que tem sentimentos tão parecidos assim, né? Com os que a gente tem, muitas vezes, ou com os que a gente deveria ter. Porque, irmãos, aqui a gente entende assim um Deus que se importa quando nós damos a Ele o perfeito louvor, inclusive obedecendo ao que Ele nos ensina. E, às vezes, a gente pensa assim, não, mas eu tô fazendo quase tudo, eu estou indo à casa de Deus, eu não chego atrasado, ou eu quase não chego, eu não falto os cultos, então não tem problema eu fazer só isso aqui. Aí aqui Deus nos mostra em todo o tempo sobre o temor, sobre a preocupação, sobre o zelo. Porque nós, como homens, nós nos chateamos quando alguém faz uma pequena coisa que contraria aquilo que nós gostaríamos. Às vezes, irmãos, alguém acerta com a gente em quase tudo. Aí existe uma coisa, um ponto, um fator que nos incomoda e aquilo já é o suficiente para nós nos aborrecermos. Mas a gente não acha que Deus é assim. A gente acha que Deus é um Deus muito bonzinho e que o tempo todo Ele vai pesar só as coisas boas que nós fazemos. E aí, quando a gente caminha na palavra de Deus sobre como Deus se importa com o temor, com o teor das alianças, com o não falhar, com o seguir e servir a Deus, com tudo aquilo que Ele nos ensina, a gente vai vendo o quanto que Deus tem esse sentimento como nós temos. Amém? Escolher a bênção é observar e ser fiel às alianças feitas.
Escolher a maldição é quebrar as alianças. É o mesmo que semear a morte. Certamente se manifestará mais cedo ou mais tarde, ainda que aos vossos filhos. A gente vai ler lá 2 Samuel 21, de 1 a 14, para a gente entender como Deus se importa verdadeiramente com as alianças. Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhe falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu os faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos, que estão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que eu vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos, se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houveram entre Davi e Jonatas, filhos de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meoladita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizeram Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboá. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Amém. Eu vou ler aqui para a gente entender só o 15 de Josué 9, tá? Que é o episódio da aliança mal feita por Josué. Aqui ele fala assim, ó: Josué concedeu-lhe paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Aí olha o que a minha Bíblia fala sobre esse resumo. Mesmo que o tratado se baseasse em dissimulação, os líderes de Israel foram obrigados a cumpri-los, uma vez que havia sido estabelecida uma aliança. O compromisso era com Deus e não apenas com os gibeonitas. Aí, vamos voltar lá. Olha o que a minha Bíblia fala sobre esse 2 Samuel que a Kátia acabou de ler. Os gibeonitas eram estrangeiros que haviam recebido permissão para viver em Israel, mas só podiam realizar trabalhos braçais, de acordo com um tratado especial feito com Josué, lá onde a gente acabou de ler, Josué 9, de 3 a 27. O 15 está aqui no meio. Apesar dos gibeonitas terem conseguido esse tratado ao enganar os israelitas, Saul errou ao quebrar a aliança feita com eles.
Sob circunstâncias normais, os filhos de Saul não deveriam ter sido castigados pelo crime de seu pai. Porém, não eram os homens que estavam julgando essa situação. O próprio Deus interveio, chamando toda a casa de Saul de sanguinária. Ao que parece, os filhos de Saul haviam seguido os passos de seu pai e também mereciam ser castigados. Esse episódio mostra a preocupação de Deus com as alianças estabelecidas com todos os homens, inclusive cidadãos como os gibeonitas. Amém, irmãos? Então, isso vale para nós cristãos. Isso vale aqui para vocês verem que, às vezes, um erro não muda a questão de nós sermos um povo escolhido, separado, um povo que tem buscado servir. Mas olha como uma quebra de aliança é séria. Houve morte, houve 7 pessoas enforcadas, houve dor, houve uma série de situações aqui por conta da quebra de uma aliança. E aí, eu lendo sobre isso aqui, eu percebo assim, como que Deus disciplina até quem é muito amado, até aqueles que mais privilegiam e prestigiam e estão servindo a Deus com excelência. No meio disso aqui, dos assuntos que eu li aqui sobre a aliança, falava sobre um foguete. E eu achei isso muito interessante, porque ele fala assim, que quando um foguete é lançado, se ele é desviado 1 centímetro da rota, 1 centímetro que seja, ele vai se afastar do caminho que ele deveria seguir milhares de quilômetros. Olha que coisa interessante. Precisa 1 centímetro daqui, na hora de sair, do ponto de saída, para que esse foguete se afaste milhares de quilômetros da rota que ele deveria seguir. E assim também é conosco. Muitas vezes nós falhamos não é nas grandes coisas, é nas pequenas coisas. Muitas vezes nós saímos da rota e quebramos uma aliança pelas pequenas coisas que nós deixamos de lembrar. E aí é por isso que é tão importante o tempo todo a gente estar lembrando qual que é o teor da nossa aliança. Para que os problemas do dia a dia, para que as situações que nos afligem não roubem de nós aquilo que nós temos como benefício quando nós estabelecemos uma aliança e seguimos e cumprimos elas. Amém? Então, qual é o teor da nossa aliança com os nossos pastores? Onde que a gente precisa se ajustar? Onde que talvez nós, como foguetes, e eu acho isso uma referência maravilhosa, porque, irmãos, nós somos ensinados de uma forma muito superior. Sabe, isso não é para nos vangloriarmos, é para a glória de Deus. Porque nós temos um chamado, nós temos hoje sido ensinados de uma forma tão próxima e tão edificante, e às vezes isso nos constrange, porque às vezes a gente quer logo, seguir com os nossos problemas, resolver aquilo ali, a gente se preocupa tanto com o nosso problema, e aí quando a gente vê o pastor se preocupar com coisas que parecem ser simples, é a tal da rota. É ali o 1 centímetro que pode nos desviar da rota e fazer com que nós, que somos, nós temos tanto ensinamento, nós temos tanta qualidade de ensinamento que nós podemos ir tão longe como realmente verdadeiros foguetes de Deus. E às vezes por conta de um pouquinho ali, uma pontinha de um detalhezinho mal estabelecido, mal estabelecido da nossa parte, mal entendido ou mal executado, porque mal entendido eu nem acredito, porque todos nós temos sido muito esclarecidos. Então, se existir algum mal entendimento, por isso que o pastor toda hora está reforçando, está esclarecendo, está nos ensinando, está nos chamando, nós temos total acesso, irmãos, total acesso. Diferente de algumas igrejas, onde os pastores nunca vão ter nenhum contato com os discípulos, porque são igrejas muito grandes, igrejas onde, se ele for atender cada um ali, onde ele for tratar cada problema, ele não vai ter vida, porque as igrejas são gigantes. Então, eles estabelecem ali equipes, líderes. Então, você vai ter contato, as pessoas lá têm contato à distância. E nós não, nós podemos hoje ligar para o nosso pastor que está de férias. Eu tenho certeza que se qualquer um de nós mandarmos um WhatsApp para os nossos pastores, em pouquíssimo tempo nós vamos ter a resposta que nós procuramos.
mesmo eles estando de férias em momento de descanso. Então, não existe nada que justifique alguma coisa errada no teor dessa aliança. Não existe nada que justifique o não cumprimento disso que nós estamos sendo ensinados. E por isso que é sempre bom a gente estar reforçando. E quando começa o ano, vem da nossa parte um monte de expectativas. Todo mundo faz pedido, todo mundo quer ser melhor, todo mundo quer se projetar, quer planejar, quer ganhar dinheiro, quer pagar contas. E aí, irmãos, a gente tem que parar antes de qualquer coisa e rever onde é que nós estamos falhando no teor da nossa aliança, onde é que nós não estamos cumprindo aquilo que nós nos comprometemos quando nós entramos aqui. Amém? Observar e ser fiel financeiramente a Deus nos 6 princípios. Isso aí todo mundo sabe, nossa igreja é uma igreja que fala muito sobre prosperidade, porque esse é o ministério, esse é claramente a unção especial que existe sobre a vida do nosso pastor e profeta. Então, nós somos realmente ensinados. Irmãos, eu estava revendo meu projeto Romper, um pouco antes, na verdade, durante a oração no culto de terça-feira, eu sentei ali no cantinho e fui rever o meu projeto, orar por ele, e ver os meus pedidos. Eu tenho 22 pedidos. 11 dos meus, exatamente a metade. 11 dos meus 22 pedidos são resolvidos financeiramente. Chegou dinheiro, está resolvido. 11. 3 deles se resolvem parcialmente com dinheiro, porque como o dinheiro atende a tudo, a hora que entra o dinheiro e resolver isso, os outros 3 estão resolvidos. Então, olha como o dinheiro realmente é uma parte muito importante para nós. E nós não podemos nos considerar leigos em nada, absolutamente nada, sobre a parte financeira. Nós temos sido muito ensinados, nós temos sido orientados, nós temos sido direcionados por alguém que recebe toda essa instrução direto de Deus. Nós temos um profeta que, em todo seu aprendizado de vida, seus encontros com Deus, tem riquezas, tem nos ensinado riquezas. Então, nós não podemos dizer que em nada disso aqui nós não temos sido ensinados. Então, que cada um possa refletir nessa manhã. Será que nós temos feito realmente tudo aquilo que nós temos aprendido? Será que nós temos cumprido o protocolo? E será que nós temos feito além do protocolo? Esse é um primeiro ponto. Segundo, nas necessidades do templo, praticar a 7ª oferta. Essa daqui foi uma revelação de Deus. Eu creio que é uma coisa muito especial, porque quando a gente lê ali a forma como o templo foi construído, as riquezas que foram entregues, tudo que foi entregue ali para o Senhor durante a construção do templo, e como as riquezas vieram, como tudo ali foi construído de uma forma tão excelente, e a prosperidade que havia, a gente começa a entender que realmente, quando a gente prioriza a Deus, quando a gente busca priorizar as coisas de Deus, nós somos muito abençoados. Então, sempre que houver uma necessidade, que a gente possa se atentar, porque a gente se preocupa muito, irmãos, com o que é nosso, a nossa conta, nosso dia a dia, os nossos pagamentos, a nossa pressão, o que a gente está vivendo, e existe algo muito maior, que é quando a gente se dedica, prioriza a Deus, e a gente vê Deus se manifestando e cuidando da gente. Amém? Não faltar aos cultos, reuniões, eventos e ainda chegar sempre 10 minutos antes. É outra coisa assim que a gente é muito ensinado, que a gente é muito exortado, porque eu lembro que desde o começo, quando nós entramos aqui, o pastor falou assim: se você tivesse uma reunião com um governador para tratar sobre negócios e ganhar dinheiro, você chegaria atrasado? Se você tivesse uma reunião com alguém que você tivesse a garantia e a certeza de que você vai sair dali com o seu problema resolvido, você ousaria chegar atrasado? E eu tenho certeza absoluta que a resposta para todos nós é não. Nós não chegaríamos atrasados. Nós chegaríamos antes, nós faríamos fila na porta, nós dormiríamos se precisasse, montaríamos barraca, mas nós não faltaríamos, não falharíamos. E muitas vezes a gente romantiza também o vir à casa de Deus. A gente pensa que Deus não está se importando, que Deus não está observando em como a gente trata o vir à casa de Deus. Então, às vezes, eu lembro que no começo, logo que eu entrei, cada vez que a gente, não só a gente, eu falando de mim ou da minha família, mas a gente via alguém que chegou atrasado, essa exortação era às vezes no culto, né? O pastor dava bronca assim no culto, como uma forma realmente de demonstrar o cuidado e o amor, né? E hoje, obviamente, a igreja vai crescendo, as pessoas, né, vai aumentando, e até para poupá-lo também de desgastes, ele hoje faz isso individualmente. Mas, irmãos, a gente exorta quem a gente ama.
né? E a gente, depois que se torna pai e mãe, a gente percebe o quanto que a gente tem que exortar os nossos filhos o dia inteiro. O quanto que, muitas vezes, o nosso desejo era só dar amor e carinho. Mas, se a gente não corrige, essa rotazinha de 1 centímetro que está fora do lugar, ela se torna uma bomba lá nessa trajetória e onde eles vão chegar. É por isso que a gente corrige, é por isso que a gente ensina, filho, não faz isso, filha, não faz aquilo. E vocês imaginem o desafio dos pastores, gente, porque a gente tem, até brinquei ontem com a Micaela, que ela estava com um monte de boneca na cama, arrumou os cabelos, penteou, ficou lá a tarde inteira cuidando das bonecas, aí ela falou assim, mãe, olha aqui, a minha filha, fulano, ela falou um monte de nome de filha. Eu falei, nossa, filha, você tem que ter muita paciência, né? A mamãe te admira, porque a mamãe só tem 2, e tem dia que a mamãe fica assim, pensando, meu Deus, já dei tanta bronca, já corrigi tanto, eu fico cansada assim no final do dia, de tanto que eu tive que ensinar. Imagina você com esse tanto de boneca. Ela, mamãe, eu estou aprendendo, estou aprendendo. Então, realmente, nós, quando somos pais, a gente, às vezes, a gente se torna chato, de tanto que a gente tem que corrigir. Tem dia que a gente fica sem paciência. Esses dias que as crianças estão de férias em casa, misericórdia. Parece que a gente não faz outra coisa a não ser dar bronca, né, Keilinha? Porque é o dia inteiro, o tempo aumenta muito, aí é o dia inteiro que a gente está corrigindo, corrigindo, corrigindo. Mas, irmãos, com Deus não é diferente. Com os nossos pastores também não é diferente. E a gente tem que se sentir privilegiados por sermos corrigidos. Porque isso mostra um cuidado, mostra uma atenção especial. Irmãos, quanto mais rápido a gente corrige essa rota, mais fácil é de chegar no destino certo, no ponto onde você traçou quando você saiu. Então, a gente tem que se sentir verdadeiramente privilegiados e não achar que isso é alguma coisa pessoal, não levar para o lado pessoal. Muitas vezes, nossos pastores, né, nosso pastor em especial, fala, olha, eu tenho que ir, para muitas pessoas eu tenho que pregar de púlpito, porque eu já não posso exortar pessoalmente. Irmãos, isso daí é fazer o pastor gemer, porque imagina nós todos... imagina você com seu filho, você não tendo condições de sentar e conversar com seu filho para corrigi-lo, porque você precisa fazer uma reunião em casa e, informalmente, chamar a atenção de todos para que ele seja corrigido. Isso já mostra um distanciamento, já mostra que essa aliança está arranhada. Então, que hoje a gente possa parar e refletir, será que eu estou permitindo ser tratada por Deus e pelos meus sacerdotes da forma correta como eu preciso ser tratado? Porque quando a gente não reconhece, irmãos, que a gente está errado e que a gente precisa mudar, a gente não muda. O primeiro passo para uma mudança acontecer é quando há o arrependimento, quando existe ali a consciência de que existe uma falha. Não havendo isso, a gente entende que está tudo bem, a rota pode ser seguida. Irmãos, a gente tem desafios demais durante o dia. Tem dia que eu aposto que a maioria de vocês não tem tempo para parar e pensar em que precisa ser corrigido, porque o dia consome a gente. Principalmente, no caso dessa reunião aqui, que é todos nós, ou a gente é autônomo, ou é empresário, né, homem, mulher de negócio, ou é desempregado. Quem é desempregado, quem está desempregado está super desafiado, está num problemão que está o tempo todo buscando a solução ali para resolver o seu problema. Quem é autônomo ou quem é empresário, né, quem tem empresa, quem tem negócio, também está o tempo todo envolvido com alguma coisa, ou é problema nosso, ou é uma situação de um cliente, ou é de um funcionário, sempre tem situações. O dia inteiro a gente tem coisa para estar resolvendo e fazendo. Então, imagina como é desafiador a gente parar e pensar onde eu preciso melhorar, onde a gente encaixa no nosso dia esse pensamento, essa análise, essa avaliação. Agora, olha que privilégio que a gente tem de ter alguém que nos mostra onde a gente está errando. E muitas das vezes, mesmo quando não é direto para a gente, quando é do púlpito, quando a gente está realmente ligado, e eu falo isso para mim, irmãos, muitas vezes a gente senta, recebe uma palavra maravilhosa de Deus, mas a gente está preocupado com tudo o que está acontecendo lá fora. E as palavras vão escapando. Principalmente quem é muito, tem habilidades, né, muitas habilidades, muito dinâmico, que faz muitas coisas ao mesmo tempo, a pessoa acha que dá conta de absorver a palavra, de prestar atenção no irmão, de conversar um pouco, de mexer no WhatsApp, de responder a pessoa, e aí a gente sempre perde um pouquinho. Sempre perde um pouco. E aí cabe a nós avaliarmos, será que a gente está absorvendo realmente tudo que está sendo ministrado, tudo que está sendo dito? Será que a gente sai daqui achando que foi um culto igual aos outros?
Será que a gente não chega em casa já pensando assim, já ouvi essa palavra, já não tenho nada para aprender? Então, que fique essa avaliação para nós, que a gente tenha esse desejo de todos os dias ser alimentado, ser a cada dia melhor para Deus, para os nossos sacerdotes, para as alianças. Irmãos, vocês têm alguma dúvida que se nós nos tornarmos melhores para Deus, para uma aliança feita para Deus e com os nossos sacerdotes, vocês têm alguma dúvida que a gente melhora em todas as outras áreas? Sem dúvida nenhuma, porque quando a gente entende o que Deus tem para nós, quando a gente entende que essa rota de obediência nos leva a lugares maiores, a gente se torna um marido e mulher melhor, um pai e mãe melhor, filho melhor, empresário melhor, funcionário melhor. Quando isso entra no nosso coração, a gente passa a ter todas as outras áreas da nossa vida ajustada. Só que isso daí é desafiador, porque obedecer é desafiador. Muitas vezes sacrificar é a rota mais fácil e obedecer todos os dias é desafiador. Fazer o projeto Romper, que é um plano de metas específicas para os próximos 7 anos e renovar sempre que chega o momento. Irmãos, é outro ponto que eu sei que a maioria de nós falhamos, porque esse é um projeto maravilhoso. Posso falar, olha, eu já contratei consultores caríssimos, caríssimos. Uma vez eu contratei um consultor que ele atende as grandes empresas do Brasil, ele é caro, ele atende fábricas, e eu contratei ele, eu fiquei 4 dias trancada com ele, lá na época que o Júnior e o Igor tinham um projeto lá no CIA, eu fiquei 4 dias trancada, que eu não podia atender telefone, para fazer um planejamento. Quando eu cheguei aqui, tudo que eu paguei, uma fortuna para ele me orientar, eu tive aqui de uma forma muito mais completa, planejando o meu projeto Romper. Vocês entendem que as pessoas do mundo, elas pagam caro para se beneficiar de algo que a gente tem de graça, que a gente tem orientação, e mais, a gente tem muito melhor, porque a gente tem a unção de Deus. Eles não têm. Nós temos a unção de Deus aplicada, e a gente não dá a mínima para isso. A gente acha que é fazer no dia que vem no projeto, preenche, anota tudo e deixa lá com Deus, porque Deus sabe do desejo do meu coração, então eu não preciso falar e não preciso fazer mais nada. E quando a gente vai lá e vê o que Deus fala, né, lá em Êxodo que a gente leu, que ele fala do teor da aliança que ele deixou, tudo que ele deixou escrito, a gente percebe como Deus se importa com a nossa organização. Quando a gente vê ali Deus perguntando para o cego, o que queres que eu te faça, mesmo sabendo que o cego, obviamente, o que ele queria era ser curado, a gente percebe um Deus que gosta de nos ver pedindo, clamando, batendo, suplicando, não porque ele precisa disso, não, mas é porque o nosso coração precisa estar nele. E muitas vezes a gente acha que pode descansar das coisas de Deus. Então, que cada um possa refletir sobre como está lidando com o seu projeto Romper. Porque quanto mais dedicação houver da nossa parte, quanto mais empenho houver em cuidar desse projeto, mais nós vamos ver as bênçãos correndo atrás de nós, mais nós vamos ver essas bênçãos sendo atendidas, irmãos. E é muito importante a gente olhar até para ver o que Deus fez. Olha, eu fiquei um tempo, logo que eu entrei aqui na igreja, eu tinha tanto desafio, meu projeto Romper era gigante, a parte das aflições e das dívidas, então, era uma coisa assim absurda. E eu fiquei um tempo sem olhar para elas, porque de olhar eu orava assim no caderno, obviamente não com todo esse empenho que a gente precisa ter, mas eu orava. E aí teve um dia que eu parei, depois de muito tempo eu parei assim para riscar. O pastor falou: minha filha, você já olhou o que você venceu, onde que você está? É importante para você glorificar a Deus, porque a gente às vezes dá os testemunhos isoladamente, mas quando você para ali para olhar o caderno, né, e anotar, você vê, você até se lembra de onde Deus te tirou, você glorifica a Deus mais uma vez. E aí eu fui fazer isso. Irmãos, eu me surpreendi, porque eu venci tanta coisa em Deus, sabe? Deus me abençoou tanto. E às vezes a gente não percebe, porque a gente não contabiliza, porque a gente não olha, né, para o que a gente pediu, porque a gente não presta relatório. Então, esse é um ponto importante, que cada um de nós, irmãos, o pastor não tem como ficar monitorando isso. Isso é a gente e Deus. Isso é onde você quer chegar. Quanto mais longe você quer chegar, quanto mais você precisa da bênção de Deus, quanto mais você necessita, mais você precisa se esforçar para se apoderar da bênção de Deus. O reino de Deus não tem moleza, o reino de Deus tem esforço. E a gente confunde isso. Eu fico vendo assim na hora da oração, gente, é uma oportunidade que a gente tem de orar. Sabe, a gente vem aqui, é até chato para a gente que está ministrando, que está orando às vezes, né? Porque os irmãos conversam, uma barulheira, fala alto.
Exatamente. O reino de Deus é tomado por esforço. E aí, quando a gente chega aqui, eu fico pensando, a gente está no monte de Deus. Quem veio de outras igrejas, quem já foi crente um dia, desviou, voltou, certamente já passou por algum lugar onde o maior esforço e sacrifício que tinha que ser feito era ir para um monte. Não, vou tirar minha manhã, não vou trabalhar, vou passar o dia inteiro rodando no monte, ou de madrugada eu tenho que ir, eu tenho que rodar. Aí a gente aprende que o monte de Deus é aqui. Aí a gente sai mais cedo da nossa casa, vem para cá, para a igreja, e a gente, ao invés de aproveitar esse momento de estar no monte de Deus e orar, buscar a presença de Deus, falar com o Senhor, eu não estou dizendo que você não vai cumprimentar ninguém, irmãos, porque eu também erro nisso, é um ponto que eu também preciso me aperfeiçoar. Mas eu não estou dizendo que você não vai cumprimentar, até porque a gente tem um momento ali onde a gente tem 30 minutos, 40 minutos para todo mundo conversar, se abraçar. E outra coisa, se precisa conversar, se precisa falar, a gente pode sair lá fora, conversar o tempo que for. Mas o que a gente faz? A gente não ora, a gente não lê o nosso projeto Romper, muitos nem trazem o projeto Romper, a gente esquece, acha que Deus já sabe o que eu quero, e a gente joga fora 1 hora de oportunidade por semana que a gente poderia estar recebendo de Deus. Então, que a gente possa refletir se a gente não está vindo para a casa de Deus como um ritual. Irmãos, às vezes a gente está vivendo um simples ritual. Não, eu vou porque eu tenho que ir, porque eu tenho que chegar mais cedo, porque se eu não chegar o pastor vai brigar. Eu tenho que ir porque eu não posso faltar, porque se eu faltar, eu precisar do pastor, ele vai falar para mim que eu estou errando, eu não quero ouvir sapo, então eu vou. Será que é isso que Deus precisa de nós? Será que é esse nível de aliança que a gente tem que estabelecer não é nem que a gente tem que estabelecer, que a gente estabeleceu? Será que esse é o nível de aliança que vai nos levar aonde nós desejamos estar? Essa é uma avaliação que a gente tem que fazer, irmãos, porque vir por vir, não cumpre. Olha, sentar no banco aqui não muda a vida de ninguém. O que muda é a palavra que é ministrada, entrar no nosso coração. O que muda são as atitudes, são as decisões que a gente toma, é o nosso caminhar todos os dias, é a gente abrir mão pelo reino de Deus, é a gente se esforçar, é quando a gente existe uma oportunidade da gente falar do irmão, a gente pensar, eu não vou falar, o pastor não está aqui, meu pastor não está aqui, minha pastora não está aqui, ninguém vai ouvir, mas eu não vou falar, porque o meu Senhor está. E a minha aliança com os meus sacerdotes, ela foi estabelecida em Deus. Quando a gente burla alguma coisa disso, irmãos, com uma aliança sacerdotal, é muito séria, como todas as alianças são. Mas vocês já pararam para pensar que Deus não está aqui, como nosso pastor sempre fala, né? Deus não está aqui para a gente servir a Ele fisicamente. Por isso a gente serve aos pastores. Por isso a gente tem uma aliança com o homem e com a mulher de Deus. Amém? Orar as pautas de oração e pedidos especiais. A gente tem as pautas diárias, lá dos grupos de intercessão. A gente tem os alvos aqui também, que eu acho que a maioria não ora, porque vem alguém e ora no microfone, acho que a maioria não ora, mas é uma pauta coletiva. Ali tem todas aquelas pautas, sem exceção, são para todos nós. Então, não é só uma pessoa que tem que vir orar no microfone. Todo mundo que entrar aqui tem que orar essas pautas, porque ali a gente ora pelos projetos, a gente ora pela quebra de maldições, a gente ora pela nossa casa própria, pela compra do templo, a gente ora pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, a gente ora pelos discípulos, pelos 120 que a gente quer conquistar, pelos que já estão aqui. Então, tem tanta pauta maravilhosa e a gente simplesmente desconsidera. A gente acha que quem está com o microfone é que tem que orar e pronto, acabou. Eu posso conversar e não ter reverência, e eu me incluo nisso, irmãos, porque eu sei que às vezes chega um irmão e conversa com a gente, e cutuca, e quer conversar, e por muitas vezes a gente que ora no microfone, a gente ficava até de chato, que a gente ficava, silêncio, gente, vamos orar, aí chega um momento em que a gente fala assim, vamos ficar com quem quer orar, quem não quer orar, deixa aí fazer o que quiser. Mas isso é ruim, irmãos. Eu lembro que na minha escola, a gente tinha sempre uma professora que era maravilhosa, que eu me lembro dela muito, que ela sempre falava assim, em tudo vocês vão ter notas individuais e notas coletivas, porque não é justo alguém que atrapalha e já sabe da matéria, ser beneficiado, ficar ali numa boa e prejudicar quem não sabe. E eu lembro que lá na minha empresa eu sempre estabeleci uma meta individual e uma meta coletiva, porque é importante a gente caminhar coletivamente. E aqui na igreja da mesma forma, você já pensou se todos nós fomos achados como especiais para Deus, que bomba que a gente vai virar no mundo espiritual? Enquanto houverem pessoas focadas em outras coisas, caminhando com a gente vai ser um pontinho ali, outro pontinho ali, outro pontinho ali, de testemunhos. Mas quando a gente se unir coletivamente no mesmo propósito, a gente vai ser uma bomba no reino de Deus, para ganhar vidas, para
ter testemunhos, para prosperar, para avançar. Amém? Respeitaram, ler e meditar na Bíblia todos os dias, que é outro ponto que a gente nem precisa falar. Se a gente já tem as pautas, o que a gente recebe de instrução dos nossos sacerdotes, que já é ali Deuteronômio 28, de 1 a 14, nossas pautas de oração, o Provérbios do dia, que já nos alimenta, se a gente criar o hábito de orar todos os dias a palavra de ler todos os dias a palavra de Deus e meditar para nos fortalecer, com certeza a gente tem um alimento a mais, e é fundamental ler, irmãos, porque alguns leem só quando estão aqui na casa de Deus. E a gente falha nisso mesmo, né? A gente se envolve com tanta coisa e deixa de priorizar esse nosso manual de instrução. Então, que a gente não deixe de ler todos os dias mesmo, ler, criar o hábito, estabelecer uma rotina. Eu criei um hábito de todos os dias ler e anotar, né? Já tem muitos anos que eu faço isso, inclusive eu tinha uma outra Bíblia já bem preenchida, eu ganhei essa que eu gosto muito, porque ela tem muito resumo, muita coisa, e eu estou lendo novamente e anotando quando eu li. Aí, quando eu leio novamente, eu anoto, porque isso me ajuda, marco o que é importante. E a palavra de Deus é linda, gente, todos os dias, sem exceção. Você pode estar passando o problema que for, na maior das vitórias, ela sempre tem uma surpresa especial. Algo que no dia que você leu lá atrás, você não entendeu daquela forma, não é nem um entendimento, mas você não absorveu daquela forma. Amém? Respeitar, honrar e cuidar do bem do cônjuge. Cuidar do bem do cônjuge, pais, sacerdotes e família sacerdotal. Cuidar bem deles. Então, a gente tem aprendido muito sobre honra. A honra é algo que é muito ministrada pelos nossos sacerdotes, sobre as autoridades sobre as nossas vidas. Então, a gente sabe o quanto que é importante cuidar dos nossos cônjuges, dos nossos pais, dos nossos sacerdotes. E isso, irmãos, é lindo, porque o mundo não ensina isso. O mundo não ensina. Lá na nossa casa, lá nos meus pais, a gente era muito punido se não pedisse a benção. Eu acho assim, até é difícil, até hoje, se a gente não pedir a benção, tem uma carta, a gente recebe uma cartinha. E é engraçado, irmãos, como, obviamente, isso tudo para o meu pai não teve esse entendimento que a gente tem hoje. Era muito mais por uma questão de hierarquia, de respeito, de continuidade ao que ele foi ensinado. Mas hoje a gente entende a importância disso. Porque quando a gente pede bênção para um pai e para uma mãe, né, que são uma autoridade constituída por Deus, uma bênção liberada deles para nós tem uma importância gigante. Então, o mundo não se preocupa com isso. Para o mundo, hoje, é normal os casais se desrespeitarem, hoje é normal a gente ver relacionamentos onde marido e mulher vai para as baladas sozinhos e é normal. O mundo trata as coisas de uma forma muito diferente do que nós vemos. Então, quando a gente vê como nós somos ensinados, a gente percebe o quanto diferente do mundo nós temos que ser para vencer. Porque honrar pai, honrar mãe, respeitar sacerdote, servir a Deus como nós somos ensinados a servir, irmãos. O mundo nem olha isso com os olhos que a gente vê, não. Lutar para ter pelo menos um membro da família ainda Israel em tabernáculos. Então, assim, se hoje você ainda não tem condições de estar com toda a família, que a gente possa se esforçar, né? Se nós não temos ainda possibilidades, que o nosso coração esteja em ter essa possibilidade para irmos todos. Mas, se não conseguir, que vá ao menos um da família. Como um respeito e um entendimento ao ensinamento que nós tivemos, irmãos. Porque se tudo que nós aprendemos sobre Israel não entrou ainda no nosso coração, tem algo muito errado, tem um bloqueio da nossa parte. Porque tudo que já foi ensinado, quem já teve a oportunidade de ir, quem já teve a oportunidade de conversar com alguém que foi, se não tem ainda esse entendimento, existe um bloqueio dentro de nós que precisa ser mudado. Porque existe uma promessa. Existe uma promessa. E se nós entendermos dessa forma, nós vamos lutar todo ano. Eu achei tão bonitinha a Micaela, gente, porque ela ganhou, teve várias pessoas que falaram, não, eu não sei o que dá, eu vou dar em dinheiro um presente. E aí ela juntou o dinheirinho que ela recebeu e o pai dela falou assim, vamos comprar um tablet, porque ela pediu, ele queria dar um tablet, e aí ela falou que não queria e pediu outra coisa. E aí eu até falei, amor, não dá não, porque o mundo já é tão informatizado, né? Uma criança dessa idade com um tablet para lá e para cá, ela já sabe mexer sozinha, a gente é até difícil de controlar. E aí ele falou assim, não, vamos comprar um tablet, então, você quer, Micaela? Porque você para de ficar pedindo no nosso celular. Aí ela falou assim, não, papai, eu vou primeiro pagar o meu Israel. Depois que eu pagar o meu Israel, com certeza eu vou ganhar um tablet. Então, assim, ela tem 9 anos, mas é o coração dela que está nisso.
né? E ela está desejosa de ir. Nos 21 pedidos dela tem lá. Ela fez os pedidos dela sozinha, ninguém ajudou. E ela colocou as coisas, ela pediu para todo mundo, eu não tenho 21 pedidos, eu posso pedir para os outros? Pode. E eu achei muito bonitinho, gente, porque é assim impressionante como educar os nossos filhos no caminho de Deus faz toda a diferença. Ela foi pedindo coisas para todos os da família, né? E aí ela foi pedindo que o meu avô vá para a nossa igreja, ela colocou assim, que a tia Carlinha seja muito rica, que o tio Júnior seja muito próspero, coisas que eu acho que ela perguntou e que ela tinha na cabeça. Mas aí o irmão do Daniel, ele não é da igreja. E ela colocou assim, que o meu tio Mateus tenha muito juízo. Aí eu falei assim, Micaela, quem te pediu? Quem que te pediu esse pedido aqui? Ela falou assim, eu tive essa ideia sozinha. Eu achei isso mó barato, porque assim, as pessoas, a sensibilidade deles fica tão aguçada para as coisas de Deus, né? E isso é lindo de ver. Então ela colocou lá que ela queria, um dos pedidos dela é ir para Israel. Por que tudo isso? Ela falou, eu quero colocar o pedido do pastor e da pastora. Então, assim, isso tudo que elas têm de desejo é pelo que elas são ensinadas e pelo que nós, como família, também ensinamos. Então, é muito importante, irmãos, que isso seja ministrado dentro da nossa casa como uma prioridade. Né? Naquele momento eu poderia falar, nossa, a gente tem tanta coisa para resolver, não, vamos pegar esse dinheiro aí, vamos. Mas eu alimentei nela esse desejo. Eu falei, filha, é exatamente isso. A palavra de Deus nos garante que se você priorizar o reino de Deus, você vai ser muito abençoada. E não interessa como vai vir depois o que você precisar ganhar. O que você precisar ganhar vai vir de Deus através de qualquer situação. Deus vai abençoar muito papai e mamãe, Deus vai abençoar outra pessoa, Deus vai te entregar, você vai ganhar num sorteio, vai acontecer alguma coisa, porque é assim que Deus faz. Então, isso tudo, irmãos, é fé. É a certeza daquilo que eu não estou vendo. Tudo que ela está pagando é tão pouquinho que, teoricamente, não dá para pagar o Israel. Mas eu creio num Deus que olha o nosso coração e que vê o esforço. Adiantaria, irmãos, é o que a Isabela falava para mim demais ano passado. Mãe, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, porque Deus não vai olhar para mim e simplesmente falar, ela quer muito ir e vai. Tem que ter o nosso esforço, porque quem se esforça se apodera da bênção de Deus. Amém? Procurar fazer tudo por fé, fidelidade e honra, que é tudo que nós temos aprendido, que em todas as ministrações tem fé, fidelidade e honra. Tudo que a gente aprende aqui, irmão, sem exceção, tem fé, fidelidade e honra para a gente praticar. Amém? Espera aí. Prosperar para ajudar os pastores a difundir a VPB, que é a visão que Deus deu ao nosso pastor e profeta J. Rubens. Irmãos, essa é uma visão que tem que entrar nos nossos corações. O pastor fala muito aqui, inclusive na ministração de terça, ele falou que se existe alguém que ainda tem alguma coisa, algum tipo de crítica, algum tipo de comentário sendo feito em relação à forma como ele ministra sobre prosperidade, precisa vencer isso, irmãos, porque não tem como a gente caminhar na excelência que a gente quer caminhar de testemunhos, de vida com Deus, de experiências, se a gente não entender que tudo isso que o nosso pastor tem ministrado é para o nosso crescimento, é para o nosso bem, e que não tem vida feliz, maravilhosa, não tem vida, sabe, sem essa parte financeira resolvida. Esse romantismo que muitas pessoas pregam não cabe para nós. A grande verdade é que nós não estamos ensinados, nós não estamos sendo ensinados a falar de dinheiro o tempo todo. Nós estamos sendo ensinados a colocar o dinheiro no lugar certo e a priorizar a Deus em tudo. Todos os ensinamentos que são nos dados são baseados na palavra de Deus. Nesse tempo que eu estou aqui, que tem 5 anos quase, acho que 5, né, Júnior? 5 de janeiro? Agora, né? Então, deve ter 4,5, né? 4, quase. Então, eu nunca vi nada que foi ministrado aqui e que não teve uma orientação bíblica. Eu nunca vi nenhuma orientação assim para falar. Isso aqui não tem respaldo bíblico para ser ministrado. Talvez isso não esteja diretamente dito com todas as palavras, mas o respaldo bíblico, quando você lê e entende, se aprofunda na palavra de Deus, você vê que é tudo que está sendo dito. Então, a gente precisa entender que essa visão de prosperidade bíblica, ela é realmente para transformar vidas, e sem romantismo.
Porque a gente, às vezes, quer... Inclusive, quando a gente conversa com algumas pessoas aí fora, eles levam muito para aquele lado. Ah, fala muito sobre dinheiro. Nossa, fala muito. Eu já convidei algumas pessoas que, em vários momentos, né, eu convidei pessoas que trataram sobre isso e depois eu vi a pessoa com problemas seríssimos, perdendo casamento, com filhos totalmente do mundo, que saíram por conta de problemas financeiros, porque não sustentaram a onda, porque viram ali os pais agir de uma forma em relação aos recursos e isso não é uma realidade. Quando falta em casa, irmãos, quando a gente não tem condições de dar o mínimo necessário para os nossos filhos, quando a gente não tem condições ali, de honrar os nossos compromissos, aí a gente sabe o que verdadeiramente pesa a questão financeira, como isso rouba a nossa paz, como isso nos impede de servir a Deus melhor. Irmãos, como é bom quando a gente está bem, quando a gente está com a nossa vida em ordem, quando as coisas estão no lugar, e a gente tem essa possibilidade de nos dispor integralmente, né? Em qualquer momento que Deus precisar de mim, eu estou aqui. O que Deus precisar da minha condição financeira, eu estou aqui para ser usada. O que os meus pastores e sacerdotes precisarem de mim, eu quero estar aqui para cuidar deles. Como é bom, irmãos, a gente poder viver isso. E de verdade, irmãos, isso tem que estar no nosso coração, o nosso desejo de ajudar os nossos pastores, porque está muita gente perecendo, muita gente vivendo aí fora, podendo desfrutar, né, de uma vida plena e abundante, podendo conhecer um Deus que muda a nossa história, as pessoas estão perecendo. Então, que Deus possa nos usar, que Deus possa nos ajudar a difundir, que nós possamos ser sombras dos nossos pastores, financeiramente, auxiliando, ajudando, acreditando, falando para as pessoas, né? Trazendo as pessoas para mais próximo, porque muita gente, irmãos, tem uma visão muito deturpada. Todos vocês, com certeza, já falaram ou já trouxeram alguém aqui que depois falou, olha, não, mas ela fala muito de dinheiro. Mas você vai ver que os problemas dessa pessoa lá não se resolvem porque a pessoa ou colocou dinheiro no lugar de Deus, ou porque é infiel financeiramente, ou porque não sabe lidar com dinheiro. Amém? Procurar fazer anualmente uma loucura para Deus. Então, cada um possa ir ter no seu coração aí o seu desejo de fazer uma loucura, pedir para Deus mostrar, porque a loucura ela é individual. Para cada um vai ser uma situação diferente. Para mim, o que é uma loucura, às vezes, não é para o outro, né? O que é para ele não é para mim. Então, que cada um possa buscar de Deus, mas que esse desejo, essa chama esteja acesa nos nossos corações. Porque senão a gente vai falar igual o pastor falou aquele dia lá, que ele foi pegar o dinheiro no carro para tirar o tributo, né? E Deus falou para ele lá no PSU, entrega tudo. E ele falou, arreda de mim, Satanás. Né? Porque naquele momento ali, ele ouviu aquela voz, não é para mim, não. Se a gente não estiver ligado o tempo todo, afinado com Deus ali, afiadinho, Deus, eu quero ouvir tua voz, me mostra, fala comigo, eu quero verdadeiramente fazer uma loucura para o Senhor. Então, que a gente esteja com o nosso coração aberto, irmãos, porque quando a gente pede, às vezes Deus nos mostra e a gente resiste, não, isso aqui eu não faço, não. Não, isso aqui eu não faço, não. Você está pedindo muito, Jesus. Eu quero só fazer aquilo ali. É como o apóstolo Teté contou aqui no testemunho, né? Que ele foi, não sei se foi ele ou se foi alguém da igreja. Foi alguém da igreja, né? Que Deus mostrou que era para dar as coisas de um ambiente de salão que estava lá jogado. Ele falou, não, eu quero dar a moto. Deus, a moto é mais cara, eu vou dar a moto. Ele, mas não quero a moto, eu quero as coisas de salão que estão ali, um salão de beleza. E às vezes, irmãos, o que Deus quer pedir para nós é algo que, teoricamente, nos custa muito menos do que aquilo que no nosso coração a gente pensa em dar. Mas é porque aquilo ali tem um preço, aquilo ali tem algo, né, algo sendo, não só financeiramente, mas às vezes é algo emocional, às vezes é algo que vai nos exigir mais. Né? Então, que a gente possa ouvir a voz de Deus, Deus, eu quero fazer a tua vontade. E eu quero estar no centro da tua vontade, que é o melhor lugar para a gente estar. Amém? Buscar fazer algo diferenciado para Deus, de maneira que toque de forma muito especial o coração dele, que é outra coisa que é individual também, aquilo que cada um puder fazer no servir, no se dedicar, algo que você tem ali como desejo no seu coração de fazer para Deus, e que não é só a parte do financeiro, né? Às vezes é o cuidar da casa de Deus, às vezes é se dedicar, pastor, eu quero a partir de agora, eu vou cuidar disso aqui na casa de Deus, deixa comigo que isso aqui não vai faltar, eu vou suprir isso aqui, eu vou olhar todos os dias, eu vou zelar. Mas, irmãos, que a gente se lembre de que o nosso compromisso é com Deus. Porque muitas vezes a gente começa a fazer as coisas e a gente se esquece do que a gente se comprometeu, e a gente vai deixando, vai fazendo relaxadamente, vai fazendo de forma relapsa, né? E as coisas de Deus
depois de amanhã na mesma coisa, depois, sabe? E aí eu fico vendo como nós nos cansamos quando isso acontece com os nossos filhos e como Deus olha para nós. Irmãos, nós temos tudo que nós precisamos para prosperar e vencer em Deus. Amém? Eu quero deixar essa palavra, agradecer a Deus aí, porque eu sei que eu também estou sendo super ensinada por ela, que a gente possa realmente temer ao Senhor verdadeiramente, temer a essa aliança, respeitar, zelar, cuidar dela. Tem um significado que é pontualidade. Essa pontualidade é de ser pontual, de zelar ali, de observar cada detalhe. Essa pontualidade é ali de ser minucioso naquilo que foi acordado. E que toda vez que a gente falhar, irmãos, às vezes numa besteira, às vezes quando a gente esquecer nosso caderno, às vezes quando a gente chegar atrasado, às vezes quando a gente não trouxer nossas pedras lá que a gente traz de Israel e a gente se comprometeu a orar, às vezes quando a gente fala do irmão, alguma coisa que venha no nosso coração, aquela palavra que eu falei sobre o foguete, que às vezes é 1 centímetro que tira o foguete da rota e leva ele para milhões e milhões de quilômetros distante do que ele iria chegar. Amém? Que nós estejamos entre aqueles que foram realmente separados porque caminharam de forma diferente, porque decidiram, porque chamaram a atenção de Deus, acertaram a veia do Senhor. Amém? Obrigada pela paciência de vocês. Catinha, você vai orar, né? Eu que vou orar? Tem algum aviso? Alguém tem algum pedido de oração? Não? Amém? Então, vamos orar, irmãos. Vamos orar pelas ofertas. Amém? E que antes de orar pelas ofertas, eu vou orar só para a gente concluir aqui essa parte da oração. Eu queria que a gente colocasse a mão no coração. Como a gente tem um minutinho, eu queria pedir para o TG vir aqui, TG cantar um louvor, para que a gente possa refletir, tirar aí 2 minutinhos, 3 minutos, para a gente refletir um pouquinho onde que a gente está falhando, nesses pontos todos aqui que a gente citou sobre o teor da nossa aliança, que a gente possa fazer como a gente fez ali quando separou um pouquinho para os 20 pedidos, irmãos, e com tanto empenho, tanta dedicação, a gente um pouquinho e refletir e pensar onde a gente pode estar falhando com Deus. Onde que no teor dessa aliança, volta lá no teor, Herbert, por favor, Rodrigo. Deixa lá onde estão aqueles... Acho que era lá mesmo, né? Onde que a gente está falhando no teor da nossa aliança com Deus, com os nossos pastores, naquilo que nós nos comprometemos quando entramos aqui. Que cada um possa refletir e seguir hoje como quem verdadeiramente decide mudar, decide recomeçar e fazer a diferença. Amém?